O homem bilionário vê a garçonete negra permitir que seu filho com deficiência conduza uma dança, e então muda a vida dela para sempre. O silêncio que tomou conta do Jacarandá, o restaurante mais exclusivo de São Paulo, era tão denso que parecia ter peso. As conversas pararam. Os talheres congelaram no ar e dezenas de olhares se fixaram no pequeno espaço entre as mesas. O garoto de 10 anos, Mateus Silva, tremia visivelmente. Suas pernas, aprisionadas em aparelhos metálicos, bamboleavam enquanto ele estendia a mão para Ana Santos, a única garçonete negra do estabelecimento. O piano ao vivo acabava de começar uma melodia suave, e o impulso do menino para convidar alguém para dançar surgiu sem aviso. "Senhor, controle seu filho." A voz cortante do gerente Andrade atravessou o silêncio. "Isso é inapropriado. Não somos uma casa de dança. E nossos funcionários não estão aqui para entreter crianças." Rodrigo Silva, dono da Silva Investimentos e um dos homens mais ricos do país, engoliu em seco. Era a primeira vez que ele levava Mateus para jantar em público desde o acidente que havia paralisado parcialmente suas pernas há 2 anos, um erro que ele não repetiria. "Mateus, sente-se." A ordem soou baixa, porém firme. Ana ficou imóvel, o olhar oscilando entre o gerente, o bilionário e o menino, cuja mão ainda pairava no ar. Nos seus 5 anos de trabalho ali, ela aprendera a se tornar invisível, especialmente para clientes como Silva. "Senhor Andrade, estou indo embora. Meu turno acabou." A voz dela soou calma enquanto ela retirava o avental e o apoiava na bandeja. Então, para o espanto de todos, ela sorriu para Mateus e pegou sua mão. "Não posso dançar usando um avental." Rodrigo levantou-se abruptamente. "O que pensa que está fazendo?" Ana manteve-lhe o olhar. "Estou aceitando um convite, senhor." Antes que alguém pudesse interferir, Mateus deu um passo hesitante à frente. O pé dele arrastou-se dolorosamente pelo chão, e o metal dos aparelhos rangeu. Mas Ana não tentou guiá-lo ou apressá-lo. Ela simplesmente ajustou seu próprio ritmo ao dele. "Amanhã ela será demitida", cochichou uma mulher na mesa ao lado. Rodrigo assistiu, paralisado. Uma lembrança repentina o atingiu. Patrícia, sua falecida esposa, dançando com Mateus na sala de estar. "Não se trata de perfeição", ela dizia. "É sobre conexão." Enquanto Ana acompanhava os passos desajeitados de Mateus, algo nos olhos do garoto mudou. O medo cedeu lugar a uma concentração intensa. A vergonha deu espaço a um orgulho tímido. Pela primeira vez desde o acidente, ele não estava sendo guiado, ajudado ou corrigido. Ele estava liderando. "Senhor Silva", a voz do gerente interrompeu. "Em seus pensamentos. Posso garantir que isso nunca mais acontecerá. Ela será devidamente punida." Rodrigo não respondeu. Todo o restaurante parecia aguardar sua reação. Afinal, um homem com seu poder poderia destruir a carreira de alguém com uma única palavra. Os funcionários interromperam o que faziam. Outros clientes observavam com curiosidade mórbida. Já o sorriso de Mateus era o único som que ecoava na mente de Rodrigo. Ana levou o menino de volta à mesa após 3 passos de dança. "Obrigada por me convidar", ela disse formalmente, como se falasse a um adulto. "Foi uma honra." Quando ela se virou para sair, Rodrigo a fez parar. "Espere." A voz dele soou diferente, quase irreconhecível para si mesmo. "Qual é seu nome completo?" "Ana Santos, senhor." Rodrigo assentiu lentamente. "Ana Santos", repetiu como se decorasse. Então puxou um cartão de dentro do paletó e estendeu-o a ela. "Meu escritório, amanhã às 10 horas." Todo o restaurante prendeu a respiração. Ana aceitou o cartão sem demonstrar emoção, mas a mão tremeu ligeiramente. "Papai", Mateus chamou enquanto ela se afastava, "por que o senhor fez isso?"
A pergunta pairou no ar como uma acusação. Rodrigo olhou para o filho e, por um breve instante, viu não apenas a criança que Patrícia deixara sob seus cuidados, mas um ser humano completo, cujos desejos e necessidades ele vinha ignorando, sistematicamente há 2 anos. Enquanto o jantar prosseguia em silêncio constrangedor, ninguém percebeu o olhar firme de Ana antes de ela sair. Não era medo nem resignação, mas uma determinação tranquila que contrastava com a tempestade que crescia nos olhos de Rodrigo Silva. Se esta história sobre dignidade e transformação já tocou seu coração, não se esqueça de acompanhar, para ver como um gesto simples de respeito pode gerar uma revolução silenciosa capaz de transformar vidas para sempre. O saguão da Torre Silva brilhava com suas paredes de vidro e mármore, refletindo a luz da manhã. Ana Santos sentiu-se desconfortavelmente deslocada em sua melhor roupa. Uma saia azul marinho e uma blusa branca compradas em promoção. As pessoas que passavam por ela vestiam roupas que provavelmente custavam mais do que seu aluguel mensal. Ana Santos para falar com o Sr. Silva, disse a recepcionista, que a examinou com um olhar clínico antes de fazer uma ligação. 18º andar. A senhorita Moreira irá atendê-la. No elevador, Ana respirou fundo, segurando sua bolsa surrada perto do peito. Não era medo o que sentia, mas uma determinação silenciosa que vinha de ter enfrentado situações muito piores. A senhorita Moreira era uma mulher na casa dos 40, de postura impecável e olhar afiado. O senhor Silva está em uma teleconferência. Por favor, siga-me. Ao caminhar pelos corredores espelhados, Ana sentiu o olhar curioso dos funcionários. Uma mulher negra sendo acompanhada pelos escritórios executivos era uma ocorrência rara o bastante para causar especulação. Ele mandou demiti-la, não foi? Moreira perguntou de repente, quando ficaram sozinhas na sala de espera. Acontece, clientes poderosos fazem uma ligação e pessoas como você perdem o emprego. Pessoas como eu? Você sabe do que estou falando. Moreira ajeitou os óculos. Funcionários que não sabem seu lugar. Ana sorriu sem humor. E onde exatamente seria esse lugar? Antes que Moreira respondesse, o telefone dela tocou. Ele irá recebê-la agora. O escritório de Rodrigo Silva ocupava metade do andar. Pelas janelas do chão ao teto, São Paulo parecia um playground distante. O homem estava de costas, olhando a cidade como se fosse sua propriedade pessoal. Senhor Silva? Ana o saudou formalmente. Rodrigo virou-se, o rosto com uma expressão de controle ensaiado. Senhorita Santos, obrigado por vir. Ele apontou para uma cadeira. Sente-se, por favor. O silêncio que se seguiu era calculado, uma tática que Ana reconheceu de imediato. Era o tipo de silêncio feito para deixar as pessoas nervosas falarem demais e se comprometerem. O que me diz sobre seu histórico? Rodrigo finalmente perguntou. Desculpe? Formação, faculdade. Ana manteve o olhar firme. Graduação em pedagogia na USP. Mestrado incompleto em educação especial. Algo piscou no rosto de Rodrigo. Surpresa, talvez. E trabalha como garçonete. Atua em 3 empregos, na verdade. No restaurante, em uma livraria nos fins de semana e como tutora quando consigo alunos. Rodrigo aproximou-se da mesa dela pegando uma pasta. Pesquisei sobre você, senhorita Santos. Quis entender quem era a pessoa que... Hesitou. Dançou com meu filho. Ele abriu a pasta, revelando fotos impressas de um centro comunitário. Passos da Liberdade. Você fundou isso há 6 anos. Ana sentou-se mais ereta na cadeira. Eu cofundei com minha irmã, Amanda, um programa de dança para crianças com deficiência física. Rodrigo folheou alguns documentos. Está prestes a fechar por falta de recursos. Ana não demonstrou surpresa. Claro que ele descobriria tudo isso em menos de 24 horas. Não vim aqui para pedir dinheiro, Sr. Silva.
Então por que veio? Porque o senhor me convidou. Rodrigo soltou uma risada suave, sem alegria. Justo. Levantou-se novamente, inquieto. Quero que trabalhe para mim. Ana piscou, genuinamente surpresa. Como garçonete na sua casa. O rosto de Rodrigo endureceu, como acompanhante terapêutica para o Mateus. O nome do filho parecia difícil para ele pronunciar. Ana reparou como os olhos de Rodrigo desviaram-se momentaneamente para uma foto sobre a mesa. Uma mulher sorrindo segurando um bebê. Tenho os melhores especialistas do país, continuou. Rodrigo, fisioterapeutas, neurologistas, psicólogos. Mas o que você fez ontem, pausou como se as palavras o traíssem, foi apenas uma dança, senhor Silva. Foi a primeira vez que o vi sorrir desde o acidente. A confissão soou dolorosa. Eu não quero uma dançarina para meu filho. Quero alguém capaz de fazer o que você fez. Seguir, não conduzir. Ana estudou o homem à sua frente. Sob a fachada de poder e controle, ela enxergou o que outros talvez não vissem. Um pai desesperado e perdido. Posso pagar 5 vezes mais do que você ganha hoje. Ana levantou-se. Não. Rodrigo ficou chocado, como alguém não acostumado, a ouvir essa palavra. Não trabalho para quem vê apenas minha cor ou minha classe social antes de enxergar minha competência, explicou calmamente. E definitivamente não trabalho para quem tenta comprar soluções para problemas emocionais. O rosto de Rodrigo corou. Você está recusando uma oferta que resolveria seus problemas financeiros por orgulho, por dignidade, corrigiu. Ana, e porque seu filho merece mais do que alguém contratado para fingir que se importa. Ela aproximou-se da porta e parou. Mateus não precisa de mais especialistas. Ele precisa de espaço para conduzir sua própria vida. Você não conhece meu filho? Não, concordou Ana, mas conheço pessoas como ele. Pessoas cujas limitações físicas são nada comparadas às gaiolas invisíveis que construímos ao redor delas. Tirou um cartão da bolsa e o deixou sobre a mesa. As aulas do Passos da Liberdade são às terças e quintas, às 16h. Se quiser trazer o Mateus, a primeira aula é gratuita. Ao sair, Ana passou por Moreira, que obviamente ouvira tudo atrás da porta. Você acabou de recusar uma oferta do Rodrigo Silva, sussurrou incrédula. Você está louca? Ana sorriu. Talvez, mas prefiro ser louca a ser propriedade. Na quarta-feira seguinte, Ana estava na recepção do centro comunitário quando Amanda, sua irmã e cofundadora do projeto, apareceu correndo. Tem um Bentley estacionado lá fora, sussurrou, ajeitando nervosamente o hijab. E você nem imagina quem está dentro. Pela janela, Ana avistou o carro luxuoso. Mateus estava no banco de trás, olhando ansioso pela janela. Rodrigo continuava ao volante, as mãos firmes no volante, como se travasse uma batalha interna. Ele não vai entrar, previu Amanda. Homens como ele não vêm a lugares como este. Ana sorriu, lembrando-se do olhar de Mateus durante aqueles breves momentos de dança. Não subestime o poder de um filho determinado. Enquanto observavam, a porta do carro se abriu. Mateus saiu devagar, ajustando seus aparelhos. Então, para a surpresa de todos, Rodrigo desceu também. O bilionário parecia deslocado em suas calças casuais e suéter. Uma tentativa óbvia de se vestir menos formal, mas que ainda denunciava privilégio. Eu disse que ele viria, murmurou Ana para si mesma. Amanda olhou fixamente. O que você fez? Ana não respondeu, mas os olhos dela brilharam com um segredo que nem mesmo a irmã conhecia completamente. Em seu pequeno apartamento na Zona Leste, escondido debaixo da cama, havia um caderno cheio de anotações sobre crianças como Mateus e homens como Rodrigo Silva, anos de observação, pesquisa e um plano que começara com a simples aceitação de um convite para dançar.
O que Rodrigo Silva não sabia, o que não conseguia imaginar em seu mundo de torres de vidro e contas bancárias infinitas, era que Ana Santos não era apenas uma garçonete que aceitara dançar com seu filho. Ela era uma mulher com uma missão, e seu império de isolamento e privilégio estava prestes a enfrentar seu maior desafio. A verdade simples de que algumas das maiores lições da vida não podem ser compradas. Elas precisam ser vividas. O Passos da Liberdade funcionava em um antigo galpão comunitário. Pôsteres feitos à mão decoravam as paredes com frases como "seu ritmo", "suas regras" e "cada movimento conta". Quando Rodrigo e Mateus entraram, crianças com diferentes tipos de aparelhos de mobilidade praticavam movimentos livres ao som de uma batida suave. "Senhor Silva", aproximou-se Ana, vestindo roupas simples com o logotipo do programa. "Bem-vindos." Mateus olhava as crianças com admiração. Uma menina na cadeira de rodas girava em círculos precisos, enquanto um garoto com prótese na perna criava uma sequência de passos. "Parece caótico", comentou Rodrigo, visivelmente desconfortável. "A estrutura", respondeu Ana. "Só não é a que você reconhece." Ela se virou para Mateus. "Gostaria de participar?" O menino assentiu entusiasmado, mas olhou para o pai, hesitante. "Vai lá", disse Rodrigo de forma tensa. "Eu ficarei aqui." Enquanto Ana guiava Mateus até o grupo, Amanda se aproximou de Rodrigo e ofereceu-lhe uma cadeira. "O primeiro dia é sempre o mais difícil", comentou. "Para os pais, não para as crianças." "Isso não é terapia", Rodrigo argumentou. "Contratei os melhores especialistas em reabilitação." "E como isso tem funcionado para o Mateus?" Amanda perguntou delicada. A porta do estúdio se abriu. Uma senhora de cabelos grisalhos, presos em tranças elegantes, entrou apoiando-se em uma bengala ornamentada. Tinha presença marcante e um olhar sereno. "Doutora Helena Carvalho", sussurrou Amanda. "Neurocientista especializada em plasticidade cerebral, aposentada de Harvard." A mulher cumprimentou várias crianças antes de notar Rodrigo. "Senhor Silva, o senhor rejeitou minha proposta de pesquisa 3 vezes nos últimos 2 anos." "Doutora Carvalho, não esperava vê-la aqui. Eu coordeno o programa de pesquisa", explicou ela. "Estamos estudando como abordagens não diretivas de movimento afetam a reorganização neural em crianças com desafios motores." "Pesquisa", franziu Rodrigo. "Pensei que fosse apenas uma aula comunitária de dança." Ana voltou, deixando Mateus explorar movimentos ao lado de outra criança. O Passos da Liberdade é um programa piloto de reabilitação motora baseado na teoria da autonomia do movimento, explicou ela. "Integramos dança adaptada a princípios neurocientíficos." "Por que trabalha como garçonete se lidera um programa de pesquisa?" "Porque ainda não temos verba suficiente e porque pessoas como o senhor rejeitaram-nos 3 vezes." A ficha caiu. "Você foi assistente da doutora Carvalho nas propostas." "Coautora." Doutora Carvalho corrigiu. "Ana tem mestrado incompleto, porque precisou abandonar a faculdade para cuidar da irmã, mas seu trabalho teórico é inovador." "Você sabia quem eu era no restaurante?" "Desde o momento em que entrou", confirmou Ana. "E quando Mateus se levantou para dançar, reconheci a oportunidade de mostrar, não apenas falar." "Isso da dança foi ensaiado?" "De maneira nenhuma. Mateus escolheu se levantar. Eu escolhi acompanhá-lo." Um grupo de repórteres entrou no estúdio. Rodrigo ficou imediatamente tenso. "O que é isso?" "Segunda parte do plano." Ana sorriu levemente. Amanda mostrou a Rodrigo um artigo recém-publicado. "Metodologia revolucionária de reabilitação motora apresenta resultados promissores." "Publicamos nossos primeiros resultados hoje", explicou a doutora Carvalho, "e convidamos a imprensa." "Vocês usaram meu filho para um golpe de publicidade." A voz de Rodrigo era puro gelo. Ana conduziu-o a uma sala lateral onde fotos,
de dezenas de crianças decoravam as paredes, cada uma acompanhada de estatísticas de progresso escritas à mão. Na última parede havia uma moldura vazia. "O que é isso?" ele perguntou. "Nosso futuro, o centro de reabilitação completo que poderíamos construir se tivéssemos recursos. 500 crianças por ano em vez de 50. Vocês arquitetaram tudo isso", Rodrigo murmurou. "A dança, o encontro, me trazer aqui no dia da imprensa. Vi a oportunidade e agarrei-a. Há 4 meses, quando o senhor cancelou nossa reunião sem ler a proposta, prometi a mim mesma que encontraria um jeito." Ana. Amanda interrompeu. "É o Mateus." Eles correram de volta. Mateus estava no centro da sala, cercado por outras crianças. Alguém desligara a música e todos observavam em silêncio. O menino havia retirado um dos aparelhos e tentava manter o equilíbrio apoiado apenas em um suporte. "Mateus!" Rodrigo começou a avançar, mas Ana o segurou. "Espere", sussurrou ela. "Observe." Mateus respirou fundo, concentrou-se. Então, para o espanto de todos, especialmente de seu pai, deu um passo completo sem suporte total. Foi um passo pequeno, trêmulo, mas inteiramente dele. As crianças gritaram em alegria. Os flashes das câmeras estouraram. O rosto de Rodrigo, geralmente composto e impenetrável, agora se expunha com lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. "Por isso, criamos o Passos da Liberdade", disse Ana suavemente. "Não se trata de passos perfeitos. Trata-se dos primeiros passos por conta própria." Rodrigo olhava para o filho, não como um problema a ser gerenciado, mas como uma pessoa completa, descobrindo sua própria força. "Isso poderia ter sido feito sem me manipular", disse finalmente. "Poderia, se o senhor tivesse atendido nossas ligações ou lido nossas propostas 3 vezes. Os repórteres notaram Rodrigo. Um murmúrio tomou conta do local, enquanto Mateus, alheio à atenção, continuava praticando seu novo passo com uma expressão de pura concentração. Rodrigo Silva estava acuado. Diante dele havia 2 opções: recuar em raiva, confirmando à imprensa sua reputação de frio e calculista, ou abraçar o momento que seu filho criara. Entre o poder que sempre exercera e a liberdade que seu filho precisava, Rodrigo se viu em um território desconhecido, onde nem seu dinheiro nem sua influência determinavam o próximo passo. O homem que controlava cada aspecto de sua vida agora enfrentava uma escolha que nenhum capital poderia comprar. Seu olhar oscilou entre o filho sorridente e os repórteres aguardando sua reação. Humildade não constava em seu vocabulário, mas ao ver a transformação no rosto de Mateus, algo dentro dele começou a ceder. A orquestra de poder e privilégio, a que estava acostumado, agora tocava uma melodia diferente, e ele precisava decidir: continuaria conduzindo ou aprenderia a seguir. Rodrigo Silva enfrentou os repórteres que aguardavam sua reação. Seu filho acabara de dar um passo sozinho em frente às câmeras, e Ana Santos o conduzira habilmente até aquele momento impossível. "Senhor Silva", aproximou-se um repórter, "poderia comentar sua presença no Passos da Liberdade hoje? É verdade que sua fundação rejeitou financiar este programa 3 vezes?" Rodrigo olhou para Mateus, que continuava praticando seu novo passo, alheio ao clima político. Então, para surpresa de todos, especialmente de Ana, ele sorriu. "Sabe o que é mais difícil para alguém na minha posição?" Rodrigo direcionou-se ao repórter, mas falou alto o suficiente para todos ouvirem, admitindo: "Quando estamos errados." Um silêncio estupefato tomou a sala. A Fundação Silva tem o prazer de anunciar o compromisso de financiar integralmente o Passos da Liberdade pelos próximos 5 anos e de construir um centro de reabilitação permanente baseado na metodologia desenvolvida pela doutora Carvalho e pela senhora Santos. Os flashes das câmeras explodiram.
Amanda soltou um grito de surpresa. Com uma condição, acrescentou ele, vendo Ana ficar tensa, que a senhora Santos mantenha total autonomia sobre o programa e sua metodologia, sem interferência corporativa. 3 meses depois, as escavadeiras abriam caminho para o novo centro de reabilitação Passos da Liberdade. O projeto não foi o mais luxuoso que a Fundação Silva já financiou, mas certamente o mais inovador, com cada espaço projetado a partir da contribuição direta das crianças e de suas famílias. Ana supervisionava a construção com frequência, mas nunca sozinha. Mateus aparecia regularmente, às vezes trazendo outras crianças junto. E, para a surpresa contínua da equipe, Rodrigo Silva também apareceu, observando silenciosamente o progresso. Nunca imaginei que você apareceria em reuniões do conselho, comentou Ana certa tarde, enquanto revisavam os planos. Eu nunca pensei que teria que estudar neuroplasticidade aos 50, respondeu Rodrigo, esfregando os olhos cansados. Diante dele, havia um artigo científico marcado com anotações. Mas aqui estamos. Ana olhou para o homem com curiosidade. Isso faz parte da sua penitência pública ou você realmente se importa? Mateus pediu para retirar o segundo aparelho na semana anterior. Eu sei. Ele me contou. O fisioterapeuta anterior disse que isso seria impossível por pelo menos 2 anos. Ana sorriu. Mas você o demitiu, lembra? Porque disse que ele estava errado. E ele estava. Ana apontou para uma foto de Mateus se equilibrando com apenas uma muleta. Ele está progredindo mais rápido do que qualquer previsão médica tradicional. Por que nunca aceitou meu pedido de desculpas? Rodrigo perguntou de repente. Porque você nunca se desculpou. Você redirecionou recursos, mudou políticas, financiou nosso programa. Isso não é um pedido de desculpas, é compensação. Rodrigo assentiu lentamente. Justo. Na cerimônia de inauguração, 6 meses depois, o contraste com aquela noite no restaurante não poderia ter sido maior. O enorme espaço adaptado estava repleto de crianças com diversos tipos de aparelhos de mobilidade, todas se movendo livremente. No centro do salão principal, Mateus, agora usando apenas um aparelho leve na perna esquerda, conduzia uma pequena coreografia com mais 3 crianças. Seus movimentos ainda eram limitados, mas fluíam com uma confiança que nenhum médico previra. Rodrigo observava de longe, sem interferir. Ele não precisa mais que você o segure, disse Ana, aproximando-se discretamente. Não, concordou Rodrigo, mas ele ainda precisa que eu esteja por perto. Diferença crucial. Rodrigo voltou-se para ela. Obrigada, disse simplesmente. Por que exatamente? Por me ensinar a seguir. Um repórter aproximou-se. Senhor Silva, como se sente ao ver o progresso do seu filho? Rodrigo olhou para Mateus, que ajudava agora uma menina mais nova a encontrar o equilíbrio. Orgulhoso, não pelo que ele superou, mas pelo que ele criou para os outros. E qual foi a maior lição que aprendeu nesta jornada? Rodrigo Silva, o homem que antes era conhecido apenas pelo seu império financeiro, olhou diretamente para a câmera. Que verdadeiros líderes não são aqueles que guiam os outros pelo caminho que consideram certo, mas aqueles que têm a coragem de seguir quando alguém lhes mostra um caminho melhor. 1 ano depois, o programa Passos da Liberdade expandiu-se para 3 novas cidades. Ana recebeu o Prêmio de Inovação em Reabilitação Pediátrica e sua metodologia passou a ser implementada em hospitais por todo o país. Mateus, agora usando apenas uma bengala leve nos dias mais difíceis, matriculou-se na escola regular e tornou-se um jovem porta-voz do programa, inspirando outras crianças a encontrarem seu próprio ritmo. E Rodrigo aprendeu a lição mais difícil e valiosa de todas, que o verdadeiro poder não reside em controlar cada movimento,
mas em saber quando é hora de dar um passo atrás e deixar que outros conduzam o caminho. Em um mundo onde pessoas poderosas raramente mudam de perspectiva e onde aqueles sem poder frequentemente permanecem à sombra, a história de Rodrigo, Ana e Mateus nos lembra que a verdadeira transformação ocorre quando ultrapassamos as fronteiras invisíveis que nos separam. Quando um bilionário aprende com uma garçonete, quando um pai segue os passos de seu filho. Se esta história sobre como um simples gesto de dignidade mudou vidas para sempre, tocou seu coração, lembre-se de que as revoluções mais profundas não começam com grandes manifestos ou fortunas bilionárias. Elas começam quando alguém tem coragem de dar o primeiro passo autêntico e outra pessoa tem a sabedoria de seguir.